Opa, bom dia. Obrigada, Dave. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 12. O nascimento do imperador Pariksit. Verso 1. O sábio Sonaka disse: o ventre de Uttara, mãe de Maharaj Pariksit, foi arruinado pela medonha e invisível arma de Brahmastra, lançado por Asvastama. Todavia, Maharaj Pariksit foi salvo pelo Supremo. Verso 2. Com um grande imperador Pariksit, que era muito inteligente e um grande devoto, nasceu daquele ventre. Como sua morte aconteceu e o que ele alcançou após sua morte. Verso 1. O sábio Sonaka disse: o ventre de Uttara, mãe de Maharaj, Pariksit, foi arruinado pela medonha e invisível arma de Brahmastra, lançada por Asvastama. Todavia, Maharaj Pariksit foi salvo pelo Supremo. Verso 2. Como um grande imperador Pariksit, que era muito inteligente e um grande devoto, nasceu daquele ventre. Como sua morte aconteceu e o que ele alcançou após sua morte. Obrigada, Gabriela. Não é fácil, né? Esses nomes em sânscrito. Não é. Mas eu tentei adaptar aqui. Eu vou ler o sânscrito. Então, nós estamos começando um novo capítulo, é o capítulo 12, o nascimento do imperador Pariksit. Verso 1. Om Shonaka Uvacha Ashvatham no Pashristena Brahma Shitrishnoru Tejasa Uttaraya Hato Garbha Ishena Jivita Puna. Verso 2. Tasya Janma Mahabhude Karmani Cha Mahatmana Nidanam Chayataiva Sitsa Pritya Gatavanyata. Então, estamos começando esse novo capítulo, o capítulo 12 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que vai narrar como aconteceu o nascimento desse imperador Pariksit. Então, vocês veem que é alguém muito importante, né, para ter um capítulo inteiro dedicado a ele, porque, na verdade, ele foi o último sobrevivente e representante dos Pandavas, né? Com toda aquela destruição que teve lá na Batalha de Kurukshetra, e ele era o feto, né, no ventre da mãe, que foi salvo, né, com o disco, né, do Senhor Krishna. Então, nós vemos que temos aqui grandes personalidades, que é um imperador que ele foi amaldiçoado para morrer em 7 dias. Aí vai contar toda a história dele, né? Ele era tão, assim, um imperador realmente perfeito, um monarca, um político, né? Porque são políticos, perfeito, porque ele era uma alma realizada. Isso significa o quê? Que ele tinha total, assim, ele estava situado no modo da bondade, que se chama Sattva Guna. Ele tinha desenvolvido todas as qualidades divinas, que são as qualidades dos Brahmanas, ou aqueles que são situados no modo da bondade, que são a tolerância, a paciência, a bondade, a compaixão, né, a resiliência, como se diz, aí se liberam de todas as, né, as características negativas, como o egocentrismo, a avareza, a inveja, e assim, esse imperador, ele foi muito justo, ele foi muito bondoso, e ele foi, assim,
naquela época, 5.000 anos atrás, era toda o planeta praticamente era toda a Ásia do Sudeste, que era realmente desenvolvida. Então, toda a região onde hoje em dia temos países como o Bangladesh, o Paquistão, o Afeganistão, a Tailândia, tudo isso era do império da a cultura védica. Então, vocês veem que, na mesma época, também tinha gente que era, entre aspas, demoníaca, né? Gente ruim, malvada, que tentou matar esse bebê, né? Gente invejosa, malvada mesmo, cruel. E era o começo da Era de Kali, onde as eras é um ciclo, né? É um ciclo que vai, assim, eternamente ele passa, né? E é uma era onde há uma degradação muito rápida nos princípios do Dharma, que são a veracidade, a pureza, né, a limpeza. Então, ter uma pessoa como o imperador Parikshit, que representa o Dharma na sua forma mais perfeita, é um exemplo. É um exemplo que nós podemos seguir hoje em dia e entender como, dependendo da forma que você leva a sua vida, você pode ter todas essas qualidades desenvolvidas ou não, ou essas qualidades ficarem cobertas e você desenvolver as qualidades, as características ruins, né, da alma condicionada. Porque é como essas três qualidades, né, que são os três gunas, as três cordinhas, que controlam tudo nesse manifestação material, nessa criação, elas são, então, divididas em três, que são o modo da ignorância, da paixão e da bondade ou da pureza, da harmonia. Então, muita gente, muitos seres humanos, sobretudo no Ocidente, que não têm conhecimento e pensam que ter uma vida mais pura, mais com prazeres que não te levam à decadência, como drogas, como sair, ficar vivendo durante a noite e outras coisas, que elas não vão ter mais prazer, ou que elas vão perder a personalidade. Tem muita gente que tem medo de fazer yoga, cantar mantras, se tornar vegetariano, porque tem medo que não vai ter mais prazer, ou que vai perder aquela força, né? aquela dinamismo, aquela paixão pela vida. Mas é uma ilusão, é falso. Porque olha só, por exemplo, imagina aquele dia que você faz uma grande faxina em casa, você joga coisas fora que estão, né, se acumulando, você vira a casa de volta de ponta cabeça, você limpa tudo, né, bota água sanitária, perfume, depois você decora com flores, toda a sua roupa velha você joga fora, você põe roupa nova, bonita. Geralmente a gente faz isso, né, no início do ano, aniversário, sei lá, em épocas, né? E na tradição Vaishnava, a cultura hindu, se faz isso no Diwali, que é o Ano Novo Indiano. Enfim, você não se sente mais leve, cheia de felicidade, de alegria, de às vezes dá mesmo, né, uma vontade de viver muito grande, que você tirou aquelas camadas sutis que estão cobrindo, né, de ignorância, de letargia, e isso daí paira no ambiente onde você mora, né, onde você vive, na mesma coisa, uma loja, um restaurante, qualquer coisa, qualquer lugar, você tira essas qualidades, né, essa influência das qualidades inferiores, que são a ignorância, a paixão, e uma da bondade é pura felicidade, e você continua sendo você mesma, melhor, né, melhor versão de você mesma. Então, as pessoas, elas têm que experimentar um gosto superior, como se diz, né, uma experiência de algo melhor, de algo transcendental. Então, imagina quando você decide, assim, adotar no seu coração esse caminho da Bhakti, que não é obrigado, é uma decisão da alma, não é?
Se diz que o algoritmo, a grande máquina, a grande engenharia desse universo, ela vai colocar você de acordo com o seu karma pessoal, de acordo com os desejos profundos que tem no seu coração. E você se encontra aqui, nesse sada, na sala dos mantras, praticando mantras, meditação, pranayamas, e entoando Mahamantra, e em contato com a cultura, o conhecimento védico. Você pode escolher de ficar aqui, você pode escolher de ir mais para frente, né? De escolher Vishnu como, né? Como o Senhor do seu coração, e escolhê-lo como Krishna, como o Senhor do seu coração. Mas é uma escolha, não é uma obrigação. Cada alma é livre para amar o Supremo como ela deseja. Há muitos caminhos. Então, se diz que o primeiro foi o algoritmo que escolheu você. E depois, para ir mais adiante, é uma escolha pessoal. Então, imagina se você já vivendo uma vida mais regulada, mais disciplinada, você já está sentindo paz interior, uma felicidade maior. Então, imagina se você dá um passo adiante e você tem uma experiência transcendental, um gosto transcendental. Imagina o que deve ser. Isso fica gravado no fundo da alma. E nos momentos difíceis, o momento mais difícil é o momento da morte, né? O último suspiro. É lá que você pode ir lá no fundo do poço e pegar, trazer para cima, né? Essas experiências que marcaram sua vida, que marcaram sua alma. Uma experiência transcendental é algo divino, é algo que não se esquece nunca mais, né? É algo assim que é uma tatuagem no seu coração. Então, tente procurar, com todo custo, obter essa tatuagem, porque ela vai mudar a sua vida para sempre, para a eternidade, tá? E assim, então, como nós temos almas grandiosas como esse imperador Parikshit, você também pode se tornar uma alma grandiosa, porque toda essa possibilidade, ela está disponível para nós, ela está disponível no fundo do nosso coração. E o universo, ele só faz, não tem aquela frase famosa que se diz, o universo conspira, né, para realizar os seus desejos. O universo é somente uma máquina para satisfazer desejos, só isso. Então, você tem que escolher os seus desejos. E se você não sabe os desejos que você tem, então procure conhecimento para poder escolher. Porque as escolhas certas só são feitas com conhecimento. Se você faz escolhas baseadas nos sentimentos, nas emoções, você pode escolher errado. Mas se você faz escolhas baseadas em pesquisas racionais, em conhecimento, aí você não vai se enganar, tá? Você não precisa ler uma bola de cristal ou tirar o tarô. Você tem que procurar conhecimento, tá? A última coisa que eu queria dizer, com relação a isso, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Só um pouquinho. Eu tomei muito avião, peguei muito avião na minha vida, e continuo ainda. E, de uma certa época, eu tinha medo, eu tinha medo. Tinha uma época onde aviões caíam muito, hoje em dia não. Hoje em dia a tecnologia ela melhorou muito, é muito raro um avião cair. Mas foi uma época que eu tinha assim, um certo receio. Eu entrava no avião e eu não sabia como funcionava, e eu ficava, né? Sei lá, mesmo tendo conhecimento que eu não sou o corpo, eu sou a alma, mesmo assim a mente, ó, ela ficava atacando. E aí eu fui tentar descobrir como funciona o avião, como funciona, né, o mecanismo, como ele voa, como é que ele fica no ar, como é que ele segura no ar, e por que ele cai. E quando eu obtive o conhecimento sobre como funciona o avião, aí o meu medo parou. No começo, eu lembro, tinha uma amiga que falou, tem uns comprimidos que você toma o dia anterior da viagem, que te faz dar, assim, tranquilidade, você não vai ter medo. Aí eu tomei uma vez, foi legal, mas depois eu pensei, não, eu não vou ficar dependente de drogas para não ter medo, eu vou ir procurar o conhecimento. Então, obtendo conhecimento, como se diz, o conhecimento é a maior das riquezas, a maior das fortunas, porque o pior dos castigos, o pior das doenças é a ignorância, né? Então, tente aprender
e você vai se dar muito bem, né? Você vai fazer as escolhas certas. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção, pela participação de todas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.